Eles vão olhar para ver qual eles mais gostam, atrelado ao orçamento, e vão aprovar um de nós. Mas se não aprovou você, é isso, você trabalhou, mas é uma prática de mercado que acontece, Sim. tem uma discussão Como acontecendo muitas agora, outras dentro do mercado. como muitas outras dentro do mercado. Então eu fiz um tratamento, apresentei para a criação do Google, eles adoraram, e aí eu levei esse projeto para dentro da produtora, eu falei, olha, tem um filme aqui, assim, assim, assado, trago para a produtora, contanto que eu possa dirigir. A mesma coisa que eu falei Legal. lá no Google, eu falei pra produtora e eles falaram, não, vamos embora. Todo mundo é uma galera que eu conheço há muito tempo, que eu conheci há muito tempo, então todo mundo abraçou e falou, não, vamos embora, Diogão, vamos fazer, vamos te dar esse suporte, a gente vai colocar isso de pé. E aí eu fiz meu primeiro filme, que foi o Google Resgate Ancestral, que é um filme com Mano Brown, Criolo, Sueli Carneiro e Conceição Evaristo narrando o filme. Boa. E Eu aí, vou deixar na descrição desse episódio aqui pro pessoal boa. assistir. Tá no YouTube, eu assisti antes de ontem, reassisti, né? Tá lá, Tá no YouTube tá no meu Vimeo. do Google, meu, É. sensacional. E aí foi o meu primeiro filme, assim, a primeira coisa que eu fiz de fato enquanto diretor, que é... E aí foi... por ter acompanhado muito set, ter acompanhado muito diretores por aí, eu sabia o que eu precisava fazer, o que eu não precisava fazer. Ouvi muito, eu tive uma produção executiva que estava muito do meu lado e que me apoiou, e nos momentos que eu tinha dúvida ou eu não sabia bem para onde ir, Diogo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Esse diretor de arte aqui vai ser bom para estar contigo, esse cara tem um olhar bonito. E desde o planejamento, não do planejamento, mas quando você fez a tratativa, né? Que chama? Tratamento. Quanto tempo demorou até a diária de gravação? Cara, normal, eu não lembro exatamente o tempo, mas acho que a gente teve tipo 2 semanas, assim. Foi bem apertado? Normalmente, cara, depois de aprovado um filme, a gente tem 2 semanas mesmo, eu acho, assim. Tipo, tem suas peculiaridades, né? Sim. Eu fiz agora um filme pra Nubank que a gente ficou 1 mês em pré-produção. Decidindo coisas, revendo o roteiro com a agência. E aí gravou em quantos dias o projeto? Esse do Google a gente fez, foi uma diária. Foi uma diária, numa tacada só. Foi forte, foi legal pra caramba. A gente tinha pessoas muito boas na equipe e na frente da câmera também, né? Foi numa tacada só. E aí, enfim, foi meu primeiro filme que acabou ganhando clube de criação. Então eu já tive a sorte de começar legal, assim, sabe? Com um filme que tinha um orçamento legal, que tinha pessoas legais. Onde que vocês filmaram ele? A gente filmou na Sala São Paulo. São Paulo. A princípio, a criação estava muito comprada comigo, assim, a gente estava muito alinhado. E aí, isso foi uma das coisas. A produção executiva falou assim, quem sabe a gente não... Eu queria levar esse filme pra alguma locação legal. E aí a Renata Monarito falou, quem sabe a gente não vai pra Sala São Paulo? São Paulo é emblemática, é grande, é bonita, Dessas pessoas lá dentro vai ser forte. Só um parênteses, quando o Google chegou com um roteiro pra vocês, já tinham essas 3 pessoas no... Tinha outras roteiro? pessoas, tinha um Emicida no lugar do Criolo, tinha algumas alternativas assim aí, mas acabou fechando esse escopo de pessoas mesmo. O que não tinha porque a princípio era para ser um corte de um podcast, era para ser uma coisa de uma conversa, e aí talvez pudesse ser na casa do Brown, ou na casa de não sei quem. E eu falei, cara, quem sabe a gente não coloca isso, ouvindo a produção executiva, ouvindo o pessoal. A gente estruturou o tratamento exatamente para levar isso para um outro lugar, para o filme ganhar mais peso, ganhar mais força, né? Uhum. E aí a gente leva esse filme para a Sala São Paulo, e aí ele se torna grande como ele foi, assim, né? Com essas pessoas lá dentro. Durante o filme a gente tem uma referência, assim, a uma figura ancestral que vai passeando pela sala. Aquilo também não símbolo, tinha, né, cara? Aquilo eu propus no tratamento de colocar. Então, enquanto diretor, você tem um roteiro, mas aí você tem os lugares para acrescentar, para tirar, para colocar. Claro. Obviamente que você sempre tem um objetivo, um briefing para seguir da agência. Porque a gente não pode esquecer que no final do dia a gente tá com um produto, com uma marca atrás. Mas dentro de todas as possibilidades a gente vai forçando, a gente vai propondo e alinhando com... E um projeto desse tamanho, para uma marca gigante, né?
Eu ia perguntar se foi uma virada de chave, eu já entendi que foi uma virada de chave, né? Foi um momento que eu falei assim, tá, é isso aqui. Boa. É isso aqui. Tudo olhei para trás e falei assim, cara, desde onde eu lembrava das primeiras lembranças de vida até aqui, foi aqui, foi para esse momento aqui de fato. Então, tipo, foi onde virou a chave completa, assim, sabe? E dentro de um set, na Sala São Paulo, dentro dessa diária de gravação, quantas pessoas estavam ali sob o seu comando, né? Sob a sua responsabilidade, né? Que eu quero dizer o staff mesmo. Quantas pessoas? Cara, devia ter umas 80 pessoas. Muita gente. Acontece uma coisa, né? Porque assim, não é nem que eu tenha que, enquanto diretor, eu tenho que falar com o cara que tá lá do outro lado. As coisas vão se desmembrando, né? Sim. Eu falo com o diretor de fotografia, que fala com o assistente de câmera, ele fala com o gaffer com elétrica, com maquinária, eles já se posicionam, e aí a assistente de direção já sabe que o figurino tem que ser trocado, que a direção de arte tem que... Você fala uma, duas coisas, as coisas vão se desmembrando. O pessoal do catering, do almoço, às vezes vai atrasar um pouquinho o almoço, ele já tem que ficar sabendo. Já sabe, a produção já avisou que a gente não vai almoçar ao meio-dia, a gente vai almoçar 1h. Então, as coisas meio que vão acontecendo, assim, sabe? Um pouco... ia falar mágico, mas não é bem essa palavra, mas as coisas vão se desmembrando, assim, vão... entrando no seu fluxo, assim. E com as suas peculiaridades. Tem set que atrasa, tem set que fica mais tenso, tem set que vai leve. Enfim. E como que foi esse? Esse foi muito leve, mano. Assim, existia uma pressão minha comigo mesmo, mas que no dia ela não existiu tanto, assim. É aí que eu queria chegar, porque assim... Beleza, o cara fala, você vai dirigir um projeto pra Google, tá? Beleza. Vai estar lá o Mano Brown, não sei o que, né? Tá bom. Aí você vai pra casa, né? Aí você chega, aí você deita no travesseiro. E aí? Teve uma apreensão assim, cara, no pré? Eu tava tão focado, tão dentro do processo e pensando em coisas que eu não senti. Eu senti quando eu tava indo quando eu tava no carro indo embora pra casa depois do set. Já tinha terminado ali a diária. E aí eu falei assim, eu não sou uma pessoa que comemora tanto as coisas de maneira geral, mas ali eu pensei, eu falei, caralho, mano, acabei de sair do meu primeiro set pra um filme pra Google, com Mano Brown, com a Sueli Carneiro, o Criolo. Caralho, mano. E aí eu falei, mano, isso é grande. Muito. Isso é grande, tipo assim, aí a ficha caiu, assim. Sim. Mas até então eu tava no fluxo. Me deu um certo nervosismo só na hora que eu fui falar com as pessoas, de fato. Quando eu fui falar, a Sueli Carneiro foi a primeira a chegar, eu já conheci o trabalho dela, eu adoro ela. E aí quando eu falei com ela, a primeira vez ali eu fiquei um pouco, falei, caralho, que louco isso, né? Aí o Criolo chegou, eu falei com ele. Aí o Brau chegou, e aí aquela atmosfera... O Brau diferente. Molda o ambiente, assim, é muito louco. Mas muito, muito querido, muito sangue bom. Então, tipo... As coisas foram acontecendo de uma maneira muito legal. E aí ele chegou assim. Sozinho, ele... Chegou com o staff dele, com a equipe dele também. E foi pro camarim, aí eu fui lá me apresentar, a gente trocou uma ideia. Falei sobre o que era o projeto, juntei os três, falei do que era o projeto, o que você dava, porque era... É um mini doc, assim, né? Sim. Tipo, um curta, então a gente precisava colocar alguns temas em pautas e eles iam discutir um pouco sobre esses temas, então expliquei um pouco sobre isso, comentei com o Brau que foi meu primeiro contato pessoal, já tinha visto ele várias vezes por morar no Capão Redondo. Sim. E minha mãe era feirante na frente do campão que eles jogavam bola, e aí eu sempre tava por ali, sempre via, mas foi meu primeiro contato, comentei com ele, falei, pô, sou da Coab Adventista também, tal, então a gente teve uma troca muito legal. E qual que é a sensação, assim, porque você ali, você tava falando de igual para igual com o cara, né, em termos gerais, assim, porque antes era um olhar de, ele já era o Brown, ele já representava alguma coisa para outras pessoas, mas dentro do set ali, quando você foi se apresentar, você era um cara que precisava da ajuda dele e ele precisava do seu direcionamento dentro do set também. Cara, Sei qual que é a sua visão, assim, sobre isso, porque...
Cara, eu já dirigi algumas pessoas, alguns globais e tal. É, eu lido muito bem com isso, assim. Pra mim é muito tranquilo. Com o Brau foi um pouco, eu nem fiquei apreensivo, mas eu fiquei meio eufórico, assim, falando, Sim, caralho, sim. mas me contendo muito Claro. e trocando ideia e me posicionando enquanto diretor de fato, falando o que eu precisava de cada um deles. Mas essa troca, ela é muito... Normalmente, quem tá à frente da câmera, eu ainda não tive... Não aconteceu nada que eu filmei com alguém que fosse muito... Assim, a gente tem as peculiaridades, né? Às vezes a pessoa não tá tão boa de saúde, tá cansada, tá gripado, tá sei lá o quê, e aí isso pesa um pouco mais. E pensa que para pessoas globais o cara tá fazendo isso todo dia. Sim. E aí, putz, você é mais um ali que ele já. Exato. Cara, ele não vai te destratar, mas é isso, você é mais um e vambora. Você tem uma troca ali com ele sabe muito te ouvir, vai propor, é uma troca de igual. Mas é isso, você equilibra a balança, assim, né? A gente Claro. fica num lugar muito próximo, assim, muito parecido. Tanto o diretor quanto o ator, ou enfim, o artista, quem quer que seja que esteja na frente da câmera de fato, sabe? Claro.